Mas em relação àquela sugestão, presidente, pelo espírito de liderança que você tem com os outros dirigentes com os quais eu converso, e todos eles têm total admiração por ti. Por que não, urgentemente, se fazer uma reunião na CBF dos 20 times e colocar um ponto final nessa situação e a gente continuar investigando as outras questões que chegam, não só as do Testor, né, que tem outras que estão chegando, perfeito? E que vão chegar sem dúvida alguma, porque não há nenhuma dúvida que existe manipulação de jogos de futebol. Né? Isso é ponto final. Existe, pronto, acabou. Agora, uma reunião em relação à questão do Testor, porque senão fica um caso sem fim. Mas, Cajuru, quando você diz a manipulação, eu não posso dizer assim, é muito genérico, não é? Precisa se comprovar onde há, com quem é o envolvido. O jogador do Santos houve. Porque jogadores do Vila Nova, esses sim. Já foram, sim. Foram pegos e foram punidos, não é? Punidos como menino de escola. Sim, mas aí, exatamente, tem que punir de uma forma mais severa, sabe? Mas com relação a eu reunir todos os clubes, será que eu consigo? Porque, na verdade, quem foi atacado frontalmente foi o Palmeiras, sabe? Eu não vi nenhum movimento de clubes, não é, indignados, inclusive aqui, eu sentado aqui. O São aqui. Paulo também foi. Sabe, foi o quê? O São Paulo também foi denunciado de uma forma duríssima. Sim, foi que jogadores se venderam para o Palmeiras, no seu caso, aliás, naquele placar de 5-0, que eu fiz questão até de mostrar os gols aqui para o Romário, ninguém é melhor do que ele, em função da minha visão. O Romário foi, para mim, gols normais, Cajuru. Sim, mas aí eu não assisti todo o depoimento do Júlio, mas ele sugeria também que o Textor fosse banido do futebol brasileiro? Também, ele tem a mesma opinião. Ele a mesma opinião minha, inclusive. Entende? Mas eu não vejo... Isso se ele não provar. Sim, porque até agora ele não provou. Exatamente. Não é? Até agora ele não provou. Uma coisa interessante também, que eu até vi no depoimento do Textor aqui, ele dizendo, né, até escrevi aqui, que a inteligência artificial pode ajudar a identificar comportamentos fora do comum dos jogadores em campo. Isso o Textor falou aqui, né, que para isso serve a inteligência artificial. Aí eu vou dizer que realmente o Palmeiras, ele tem um comportamento diferenciado da grande maioria dos clubes, que o Palmeiras paga os seus jogadores em dia, o Palmeiras paga a sua comissão técnica em dia, o Palmeiras trabalha de uma forma profissional, o Palmeiras trabalha de uma forma transparente, entende? O Palmeiras tem credibilidade com seus atletas e com a sua comissão técnica, eles sabem que eles podem contar com a presidente, que a presidente está lá para defender eles e a Sociedade Esportiva Palmeiras contra quem quer que seja. Então, essa é a diferença, não é? Estranho que a inteligência artificial do senhor John Textor não captou, sabe? Que eu gostaria muito de saber se o John Textor... Isso é uma pergunta que eu faço que eu não sei. Ele paga em dia os atletas dele? Comissão técnica? Os seus credores? Não sei, sabe? Essa empresa que ele... a Sport... Qual é o nome da... Good Game, que ele contratou um parecer, Cajuru, sabe? Como ele ficou indignado que perdeu aquele campeonato, não é? Ele contratou uma empresa para dar um parecer, né? Para dizer, olha, empresa Good Game, comprove aqui, escreva, não é, um documento dizendo que há manipulação nesse campeonato brasileiro. E foi, então ele contratou, é um parecer extremamente parcial. Que credibilidade que tem esse documento, sabe? Como é que ele põe em xeque 2 títulos do Palmeiras, sabe? Isso é inadmissível. Mas eu não vejo outros clubes fazendo qualquer movimento, entende? Para que a CBF tome uma posição mais firme contra o John Textor. Uma coisa, você pode ter certeza, Cajuru, o Palmeiras está tomando. E nós não vamos desistir, sabe? Mas eu vou tentar. Claro. Para quem, por exemplo, eu já ouvi, não sei se o Portinho ouviu, se a Margarete ouviu, o Chico, o Romário, eu já ouvi gente chegar para mim, gente esclarecida, não ignorante. Embora a ignorância seja a maior multinacional do mundo, e eu faço questão de não conversar com gente ignorante. E essas pessoas esclarecidas falam o seguinte: Cajuru, esse cara é dono de 4 times, certo? Um na Bélgica, um na França, um na Inglaterra e agora o Botafogo
no Brasil. Esse cara, Cajuru, é um documentarista que tem 8 Oscars. Ele até numa videoconferência fez questão de mostrar a foto dele com Oscar. Por que esse cara estaria mentindo em tudo? Você não acha que uma parte do que ele fala é verdade e que ele pode provar? Será que ele está mentindo 100%? Até me lembro de uma observação muito oportuna do Portinho aqui, o senador. Falou que, se ele tiver com 1% de prova, já é alguma coisa para o futebol brasileiro. Para você, presidente Leila, no caso do Palmeiras, você já deixou claro, tanto que você entrou com ação, várias ações, aliás, contra ele. Mas você não acha que alguma coisa ele pode estar tendo razão e acabar provando parte, não tudo, do que ele está falando? Ou para você, tudo que ele está falando até agora, 100%, você continua com aquele adjetivo inicial que você usou? É um fanfarrão. Cajuru, eu afirmo, entende? Enquanto ele não provar o que ele está dizendo, ele não é verdade o que ele está as alegações dele. Ele precisa provar o que ele diz. E até o momento eu não vi nenhuma prova, sabe, do que ele alega. Então, como é que eu posso dizer, olha, tem 1%? Não, para mim, nada do que ele fala é verdade a partir do momento que ele não prova absolutamente nada. Se ele provar, não é? Se ele demonstrar que realmente houve manipulação, o Palmeiras foi beneficiado, ok. Mas ele não está falando só do Palmeiras, né? Sabe? Não, sim, ele ele atinge frontalmente a Sociedade Esportiva Palmeiras, sabe? Eu não tenho dúvida disso. Então, ele não provou absolutamente nada, sabe? Então, eu não posso dizer, eu ataco toda uma entidade, eu ataco por exemplo, uma empresa, olha, nessa empresa tem manipulação, tem corrupção, tudo bem, mas de onde? Não, vamos investigar. Não, mas você tem que dizer. Então, está todo mundo em xeque, sabe? Então, é essa a minha preocupação. Ele fala e não comprova absolutamente nada. Então, eu afirmo, se ele não prova nada, então tudo que ele fala é mentira. Aí o que vai acontecer? Aí daqui a 5 anos vai se descobrir que houve um fato de manipulação de um jogo. Olha, viu o que o Textor falou lá atrás? Gente, isso não existe, sabe? Ele tem que provar agora o que ele alega. E até o momento, Cajuru, eu te pergunto, ele mostrou alguma prova objetiva do que ele fala? O objetivo ainda não. Nós estamos com a nossa consultoria jurídica do Senado, analisando toda a documentação que ele nos entregou, por 2 vezes, inclusive, né, porque ele prometeu novas provas, as apresentou, o doutor Otávio está aqui conosco, e a gente está periodicamente fazendo, todos os senadores, a nossa análise para uma conclusão responsável, que é o mínimo que devemos fazer, porque o Brasil está cansado de CPI, que termina em pizza, então, né? E às vezes até com denúncia de achaques, como aconteceu na casinha ao lado aqui, na rodoviária chamada Câmara. Cajuru, nós não podemos deixar, nos ajudem, vocês senadores, ajudem o futebol brasileiro, sabe, a ter credibilidade, a ter responsabilidade. Uma pessoa não pode pegar o microfone, falar fatos gravíssimos, sem provar absolutamente nada. Existem centenas de pessoas que vivem honestamente do futebol. Os atletas que trabalham incansavelmente. Não é todos nós, não é que dedicamos a nossa vida ao futebol. A gente não pode deixar que uma pessoa sente aqui e fale para o mundo que há manipulação sem provar absolutamente nada, sabe? Absolutamente nada. Inclusive, eu vi na imprensa que ele entrou com processo contra mim, eu não fui citada ainda, viu? E não é processo que vai me deixar, né, de pensar o que eu penso dele, entende? Então, eu acho que ele é um grande mal, as atitudes dele é um grande mal para o futebol brasileiro. Perfeito. Senador, Carlos Portinho, por fineza, fica à vontade. O senador Girão não chegou ainda não, né? Eu queria voltar ao tema principal da nossa CPI, que é a manipulação de resultado. E, de novo, eu acho que essa fulanização
Acho que é até pior do que a própria denúncia infundada. Eu entendo que a Leila tem toda a razão, tem que defender a sua instituição, né? Não vou me meter em briga de presidente de clube com presidente de clube, mas também não vou fulanizar, não. Porque, de novo, eu digo, não se pode matar o mensageiro. O texto ou qualquer pessoa que faça uma denúncia não tem a menor obrigação de provar. Se ele pode dizer que isso foi para favorecer outro clube ou esculhambar um presidente de outro clube, certamente não. Mas ele também não tem obrigação de provar, porque essa obrigação é da CBF, que é a entidade organizadora da competição, é do Ministério Público, que tem os instrumentos para isso, como mostrou no caso de Goiás, e do STJD, que infelizmente não tem instrumento, só pode trabalhar depois que o Ministério Público provar, que essa é a função social do Ministério Público. Então, eu quero ainda voltar aqui ao tema principal, que é a manipulação de resultado. A gente sabe que há erros de arbitragem por erro, há erros por manipulação de resultado e há erros por manipulação de aposta. Isso a gente está vendo no mundo. Vou dar o próprio caso do coitado, se sofrer uma pena vai ser uma derrota para o futebol brasileiro, mas uma grande lição, se for verdadeiro, né? O caso do Paquetá, ninguém chegou lá provando que tinha feito aposta lá na ilha de Paquetá, em cartão amarelo. A investigação levou a isso, mas alguém denunciou, não sabe nem o nome da pessoa que denunciou. Eu, pelo menos, não sei. Porque, certamente, no futebol inglês deve ter um canal de comunicação e deve ser levado a sério as denúncias para o bem do futebol. Porque depois das apostas, lamento, mas se continuar como está, azar do futebol. E o grande ponto principal das denúncias do Texto, Leila, realmente não é a questão de comportamento de inteligência artificial. Inclusive, eu disse isso a ele aqui. Aliás, usei até em meu desfavor o gol do Palmeiras contra o Flamengo na Libertadores para mostrar que comportamento de atleta numa partida de futebol não se mede, né? Não é possível medir. A atrasada do Andrés Pereira, que deu o título para o Palmeiras, se fosse no produto da Good Game, talvez dissessem que ali um comportamento atípico, né? Então, eu estou descartando isso. A inteligência artificial, e a Sport Radar vai aqui confirmar isso, ela depois de cruzamento de apostas e de provas de que houve um movimento atípico de apostas, aí você pode ir para análise individual de uma partida e outra para justamente reforçar aquilo que você está apurando. E a pergunta que eu fiz para a Good Game aqui é se eles só usavam o comportamento dos atletas, se eles também cruzavam apostas, eles falaram que não. Então, para mim, isso é completamente irrelevante, comportamento de atleta, inclusive do jogo São Paulo e Palmeiras. Mas como eu falei para o Texto, ele, não sei se pela língua inglesa, ele comete equívocos, sim, quando ele se manifesta e se expõe publicamente, disse a ele, porque ele não tem prova, e ele trata como prova o que ele apresentou aqui, inclusive. Mas não é prova, aquilo é indício. Não sei se pela língua inglesa, Sica, talvez a conotação seja semelhante, mas... E aí, analisando os indícios, Leila, da mesma maneira que você colocou que na Copa do Brasil foi traçada uma linha errada de impedimento... Não traçaram a linha. Ou pior, não traçaram a linha, pior ainda, né? E a imagem sumiu também. Pois é. Aí são indícios. E isso gera preocupação, como ele apresentou, e isso vai ser apurado e periciado, é lógico, no jogo Vasco e Palmeiras, ele apresenta uma linha traçada na diagonal de um impedimento, um gol do Vasco anulado, né? Não tem nada a ver com o Palmeiras, tem a ver com a qualidade da nossa arbitragem, com o uso do VAR e o uso das ferramentas tecnológicas que tem que contribuir para o futebol e não atrapalhar o futebol, né? Como no lance da expulsão do Adrielson, isso é uma questão material, a gente viu que um ou dois ângulos não foram enviados para a cabine do árbitro de campo. E isso é tão sério quanto a linha que não é traçada, porque isso induz ao árbitro de campo, talvez, a uma decisão equivocada. Então, sobre VAR, que eu acho que aí está um ponto que o futebol brasileiro precisa se debruçar, como o inglês agora vai decidir se vai abolir ou não o VAR, né? Eu gostaria de saber de Vossa Senhoria, Leila,
Você acredita que os árbitros que operam o VAR estão suficientemente bem treinados e preparados? A primeira pergunta. A segunda pergunta, no mesmo tema, porque foi um assunto que surgiu até numa audiência pública de aperfeiçoamento do VAR, que surtiu efeito, esse fato deles agora replicarem o que acontece na Europa, de o árbitro de campo dizer o porquê que no áudio do estádio veio de uma sugestão, inclusive daqui, né? E outra sugestão que tem a ver com a primeira pergunta, se a senhora acha que a hipótese de se usarem ex-árbitros, né, que pela idade talvez não acompanhem mais uma partida, mas que são árbitros qualificadíssimos Para operar o VAR? Para operar o VAR seria uma boa sugestão. Senador, começando no fim, eu acho que precisam ser pessoas mais jovens, mais acostumadas a mexer em tecnologia, sabe? Então, eu já tinha pensado nisso, colocar ex-árbitros, mas aí depois eu repensei, mas isso tudo são ideias que eu não passei para ninguém, eu penso comigo mesmo, sabe? Eu acho que tem que ter uma melhor qualificação, treinamento para os nossos árbitros de vídeo. De tecnologia. E quando eu falo do erro da linha lá da Copa do Brasil, eu acho que eu não desconfio absolutamente nada, não estou falando de manipulação, para mim aquilo ali foi erro mesmo, erro. A gente sempre... a primeira reação é acreditar que foi um erro, né? Porque a gente acredita na boa-fé. Eu também acredito. Não, exatamente. Né? Não foi não foi um intencional. Erro não intencional. Foi erro. Né? Mas aí, erro absurdo, mas foi um erro. Mas aí os casos de manipulação que a gente tem visto no mundo começam a fazer a gente duvidar do que a gente pensa, porque eu também tenho na boa-fé achando que tudo é um erro não intencional. Mas aí, de repente, a gente se depara com casos aí pelo mundo e começa a ver, opa. E aí, aí eu pergunto, um técnico, lógico, para talvez mais jovem, que está mais acostumado com a tecnologia, para manusear, né, essa tecnologia do VAR, mas o que a gente vê hoje, Leila, e aí eu falo até como esportista, é que o que era para ser uma decisão de campo do árbitro virou uma decisão do VAR. Ele chama o árbitro, ele manda ver e ele diz que houve ou não houve. E aí eu pergunto, no sentido inverso, então seria melhor apenas ter aqueles técnicos em tecnologia, em vídeo, e as imagens serem mandadas na íntegra, para o árbitro de campo tomar a sua decisão exclusiva, ou você acha que é salutar que tenham também árbitros formados em arbitragem na cabine do VAR, dando palpites como a gente tem visto? Senador, eu acho que tem que continuar como está, porque quem determina não é sempre o árbitro de campo, não é? Se ele não quiser seguir com a decisão do árbitro de vídeo, a decisão é dele, de campo. O que precisa se treinar melhor são esses árbitros de vídeo e até de campo, tá? Nós temos árbitros fantásticos, mas tem uns que precisam, não é, ser melhor qualificados. É a qualificação, tanto de um quanto de outro. Você acredita que há interferência externa? Alguém de fora da cabine do VAR tendo contato com o VAR? Eu vou te falar... Como assim? Não entendi. Alguém de fora da cabine ter contato com os árbitros dentro do VAR, da cabine. Eu não vou ficar fazendo aqui ilações, sabe? Eu não sou o John Textor, eu sou Leila Pereira. Eu não tenho conhecimento. Você não tem conhecimento? Não. Tá, ok. Eu queria passar um dado, deixa eu só pegar aqui, que eu realmente me espantou. Espera aí, um instante só. Já está na mão? Rapidinho. É só para eu encerrar minha participação com as perguntas. Um dado importante, até por conta dessa questão que a gente tem discutido muito aqui, discutiu na Lei das Apostas, se deveriam as apostas se resumir a resultado, se cartão amarelo é legal ter lá nas apostas, a gente está vendo o caso Paquetá, né? E aí eu trago um dado. De 2002 até hoje, o número de cartões amarelos, olha que interessante, aplicados na Série A do Campeonato Brasileiro, teve um aumento significativo.
Em 2002 foram 1.761. E em 2023 foram 2.009 cartões amarelos. E em 2024 a gente já está em 364 cartões. Como a gente vê, as apostas podem estar influindo. Eu também não estou aqui para fazer ilações, mas o pior cego é aquele que não quer ver. Se a gente não quiser, pelo menos, enxergar o que está acontecendo no mundo e achar que tudo tem que ficar como está, sem um compliance por parte de clubes, casas de apostas, árbitros e da CBF que se comprometam antes do campeonato, né, com cláusulas de não corrupção e com penalidades explícitas nesses acordos. Se a gente achar que o VAR do jeito que tá bom, que é só treinar aí uma garotada, e se a gente achar que não existe manipulação e nada for feito, eu acho, Leila, e eu acho que os clubes deveriam ser, como são os clubes que lideram, inclusive, e espero que aconteça a formação de ligas, para o bem e pela preservação e valorização do seu próprio patrimônio, se a gente não pensar, antes até de fair play financeiro, que a manipulação existe hoje e que ela é baseada em indícios, porque a prova da manipulação é a coisa mais difícil que pode ser feita. Só o Ministério Público. Quando a gente discutiu a lei das apostas aqui, o Mansur sabe muito bem que eu sugeri a ele, vamos colocar na lei a criação do grupo tático da Polícia Federal especializada, porque foi isso que a Europa fez em 2009, que também ninguém acreditava que ia ter manipulação de um campeonato da UEFA, e houve, lá em 2009, né? Então, não foi criado. Não, manda o dinheiro para a Polícia Federal, vai ser usado em outra coisa. Vamos mandar criar um grupo tático, orientar na lei a criação do grupo tático do Ministério Público. Não precisa. Vamos mandar o dinheiro para o Ministério Público que ele precisa, né, de recursos para muitas outras ações importantíssimas que eles têm. Né? E até hoje a gente não tem um acordo de cooperação entre a CBF, entre o Ministério Público, entre a Polícia Federal. E o bote tem que ser rápido e certo nos casos de manipulação. E com essa lerdeza que a nossa justiça naturalmente tem, e é quanto mais, a gente talvez nunca chegue aos casos de manipulação, a não ser quando alguém, né, vai ser um caso esporádico, faz aí sim uma denúncia ou confessa, né, uma denúncia ou confessa, que aí é uma prova cabal, é a confissão, né? Agora, a gente não querer debater esse tema, achar tudo como está, Leila, com toda sinceridade, me desaponta, porque a gente vai pagar muito caro. Mas, senador, eu não tenho a solução. Eu como presidente do Palmeiras, eu não tenho a solução. Aliás, eu estou aqui como uma vítima. Não é que o meu clube foi citado pelo John Textor como um clube que foi beneficiado por manipulação de jogos. Eu não tenho esse conhecimento. Ele não prova o que ele diz. Eu não concordo com o que o senhor disse, que ele não tem a responsabilidade de provar. Eu não concordo. Quem alega tem que provar. E se ele não quer, ele não tem como provar, ele não deveria ter falado para a imprensa, deveria ter ido. Sim, ele tem as portas abertas numa CBF, ele senta com o presidente da CBF, ele pode fazer isso, senador. Mas como não tem? A própria CBF admitiu um e-mail que eu até esqueci. Você sabe o e-mail que o diretor de compliance falou? CBF Compliance, XPTO, @zap. Mas eu não estou entendendo. A denúncia pode chegar de qualquer forma. Eu posso entrar na frente do Edinaldo e falar, Edinaldo... Desculpa, se você não tem um canal de denúncia, o que resta para aquele que se sentiu e que tem indícios, o caso, por exemplo, não tem nada a ver com o Palmeiras, mas a gente viu que ângulos daquele lance da expulsão do Adrielson, que também não foi determinante o Botafogo perder o campeonato, vou deixar claro isso, tá? Mas que lances, fragmentos de imagem não foram enviados para o árbitro do campo. Isso é questão material, isso não é comportamento de atleta, é como a linha do impedimento que não foi traçada. A gente pode acreditar na boa-fé e continuar acreditando na boa-fé e achar que não tem corrupção. Ou a gente pode criar mecanismos, porque os clubes, de novo, desculpa, ali é só para concluir, o Cajuru falou, e lógico, eu não estou aqui, você não tem responsabilidade, eu estou apenas instigando, como presidente de um dos maiores clubes do Brasil. Os clubes precisam se unir, porque um dia vocês vão ter uma liga, e eu tenho certeza que vai ser diferente. O seu compliance numa liga vai ser completamente diferente do compliance da CBF, muito mais rígido,
Né? Você tem a cabeça empresarial, o presidente do Flamengo, mesmo não sendo SAF, tem, e clubes que são SAF, né, devem ter, porque foi justamente essa transformação que se buscou. Agora, se achar que eu não posso fazer nada e vamos deixar tudo como está, não tiver a iniciativa dos clubes, aí azar do futebol. Sim, mas, senador, eu não falei para deixar tudo como está. Tá? Com relação às betes, elas estão aí, chegaram e não... Aliás, existe até uma regulamentação para elas aqui, não é? No Brasil, mas... Sim, mas em breve terá. Tá? Elas são responsáveis por patrocínios imensos de clubes e de campeonatos, entende? Elas estão no mundo inteiro. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com elas, tá? Nós temos que ter mecanismos para detectar, não é, essas eventuais fraudes, não é? Mas eu não posso admitir que eu pegue o microfone e saia dizendo, houve manipulação, mas cadê a prova? Não, eu não sou obrigada a provar, sabe? Não posso, não é isso. Eu não estou dizendo que tem que continuar como está. Claro que não, sabe? Eu trabalho incansavelmente para ganhar título, senador. Sabe, eu trabalho incansavelmente para encontrar recursos, não é para fazer investimento no Palmeiras. Sabe, quanto melhor e com maior credibilidade for o campeonato, é melhor para todo mundo. Sabe, mas dizer que eu tenho a solução do problema, eu não tenho. Aliás, essa CPI terá um final, não é? Vocês, senadores, não é? Está na mão de vocês. Sabe, fazer um relatório final, não é com uma sugestão do que deve ser feito, não é isso? Eu estou satisfeito, senador Cajuru. Obrigado, senador Portinho. Há uma só última pergunta aqui que vem das redes sociais, que coloca o seguinte, presidente Leila: o Palmeiras cogita internacionalizar as suas ações na esfera desportiva, por exemplo, solicitando providências à FIFA na hipótese de as denúncias dele, Testor, não serem comprovadas? Olha, como eu falei com vocês, nós tomamos medidas na esfera criminal, civil e desportiva. Nós vamos aguardar, não é, porque estão em trâmite ainda. Nós não vamos desistir enquanto esse cidadão não for devidamente e exemplarmente condenado. Porque ele não vai ficar fazendo alegações sem provas absolutamente nenhuma, descredenciando 2 títulos que foram conquistados de uma forma com muito trabalho, de uma forma muito transparente pelo Palmeiras. Eu gostaria de saber se o Botafogo tivesse sido campeão, se ele estaria denunciando manipulação. Não, claro que não, sabe? O John Textor, ele tem que saber que ele está na história do Botafogo, tá? Na história do Botafogo. Porque perdeu um campeonato que estava na mão dele, sob responsabilidade dele. Então, ele vai ser lembrado pro resto da vida por esse episódio. Qual?